Para tudo e gira comigo. O nosso assunto hoje, gente, envolve 1000 situações: desafio, aventura, superação. Imagina você que está nos assistindo, já teve vontade de dar uma volta ao mundo? Agora imagina isso de bicicleta, isso mesmo que vocês ouviram. Hoje vocês vão conhecer a história e os vários desafios que Aurélio Magalhães enfrentou por todo esse trajeto. Seja bem-vindo, Aurélio, quero saber dessa história fascinante, hein. Me conte um pouquinho de você para começarmos. Sempre uma honra e uma alegria estar compartilhando a viagem com Marília, né, com o pessoal de Marília. Bom, meu nome é Aurélio Magalhães, tenho 54 anos, formado em educação física, e em 2013 eu saí para uma volta ao mundo em bicicleta, que rodou 69 países, 77.000 quilômetros, nesse tempo todo. E você tomou essa decisão aqui no Brasil ou você tomou essa decisão quando já estava na China? Não, é uma decisão que eu costumo falar assim que não foi uma decisão que foi tomada aos poucos, assim, né, eu era personal trainer em São Paulo, trabalhando dia todo em São Paulo e decidi mudar de vida na crise dos 40. Então eu peguei um voo, né, depois que eu fui para o Everest, eu fiz uma viagem do Everest que alinhou o meu conceito de vida, na verdade. Então foi assim, ó, eu trabalhava muito, personal trainer trabalha num horário onde as pessoas não trabalham, né, então você tem uma jornada muito larga, né, você trabalha antes de todo mundo e depois de todo mundo, fica muito larga a jornada. E isso me deu uma incongruência de valores, assim, que eu estava vendendo qualidade de vida para as pessoas e perdendo a minha. Aí eu falei assim: "Não, vou tirar umas férias agora e vou para o Everest". Aí eu fui para o Nepal, fiz uma viagem, eh, bem alinhada, assim, com valores que eu acredito serem da minha personalidade, e quando eu voltei de lá, eu já voltei com outro sonho, que estava guardado na gaveta, que era dar uma volta em bicicleta, viajar em bicicleta, que é onde saiu o livro Noruega by Bike, numa viagem de 110 dias que eu fiz. Essa viagem virou livro, me tornei um palestrante e a partir daí, eu saí para uma outra viagem, que duraria 6 meses na China, de Hong Kong, até Singapura. Então eu peguei um avião em São Paulo, fui para Hong Kong e 6.000 quilômetros, 6 meses, 6 países. Só que durante esse processo, durante esse caminho, eu já estava aí com alma e coração envolvido e aproveitei a oportunidade para dar essa volta ao mundo. Então, saí daqui de São Paulo, peguei um voo para lá e daí segui 69 países. Então você sempre esteve aí ligado com atividade física, isso já fazia parte da sua vida. Então essa parte técnica te ajudou, esse preparo físico te ajudou na decisão? São 2 coisas que me ajudaram muito, não só a tomada de decisão, como ficar 2.949 dias em cima da bicicleta, né, que é o know-how que eu tenho de preparador físico, isso me ajudou bastante. E dentro dos meus projetos de viagem, o conceito delas engloba todos os meus hobbies. Então assim, ó, eu saí para fazer uma viagem em bicicleta, porque o meio de transporte é um hobby, né, o pedalar é um hobby, atividade física. Aí tinha muito de gastronomia, tinha muito de novas culturas, contato com a natureza, meio ambiente, eh a própria fotografia, a pescaria. Então, assim, acho que um dos sucessos de ficar tanto tempo, um dos motivos do sucesso de ficar tanto tempo na estrada, foi conciliar essas 2 variáveis aí, tanto o meu know-how como educador físico, como acordar todo dia disposto a a viver meus hobbies 24 horas por dia. Mas mesmo assim, com tudo isso envolvido, porque são tenho certeza que teve momentos fascinantes, com todo esse planejamento, nesse percurso todo, existiu um momento que você parou e pensou: "Não vai dar"? É uma pergunta que eu gosto de responder, porque claro que houve, né, quem em 8 anos não decidiu, não passa pela cabeça largar tudo, né. Imagina, tu cruzar o deserto do Saara, os maiores desertos do mundo em bicicleta, subir a 4.700 metros de altitude, quer dizer, são desafios, assim, que você fala aquelas chuva, neve, frio, né. Eu peguei -18 graus, 52 graus no Mar Morto. Caramba. Então, assim, tem hora que você fala assim: "Pô, o que eu tô fazendo aqui?". Mas o momento mais difícil na viagem foi quando eu cruzei o Canadá, British Columbia. Eu já vinha, me aproximando do inverno, então foram 21 dias com chuva, frio,
e exigindo uma logística muito interessante, porque olha só, essa estrada passava pouco carros e tinha pontos de apoio entre 400, 300, 600 quilômetros só. Então tinha que ter uma logística de água, acampava, e tem urso para né, então assim, você precisava tomar um cuidado, que assim, com urso, muito urso, você chega no lugar. Bom, primeiro que você pedala o dia inteiro, certo? Quando você pedala o dia inteiro num relevo ascendente, exige performance e você transpira. Claro, eu tinha roupas especiais para isso, só que a parte de dentro fica molhado. Mas quando você para, aí você tem que trocar essa roupa imediatamente, por causa do risco da hipotermia, né. Então você troca essa roupa, coloca a roupa seca, põe as capotas contra a chuva, aí você vai armar a barraca num lugar, a 150 metros de distância você guarda a sua bicicleta, e a 150 metros de distância também você, formando um triângulo, você cozinha e guarda a sua comida. É tudo em proteção de urso, né, para que o urso não ataque a barraca aí. Bom, aí tudo bem, aí você tá seco, você come, você vai para sua barraca, o saco de dormir é bom, você dorme confortavelmente. Só que no outro dia pela manhã, antes de sair da barraca, porque eu não tenho outra troca, eu só tenho 2, eu não posso molhar aquela roupa que eu estava, e a roupa não secou. Então você tem que colocar aquela roupa molhada outra vez, aí sim desarmar a barraca, organizar as coisas na bicicleta, aí sai que nem um desesperado, porque já tá com muito frio, né, porque tá gelado, molhado e gelado a roupa que você pedalou ontem, e foram 21 dias assim, e acho que se tivesse mais um, acho que eu teria desistido. Foi Nossa, eu não muito consigo nem pesado. imaginar, porque são muitas É. coisas que influenciam, não tem coisas que não dependem de você, e era justamente o que eu ia te perguntar, qual que foi a parte mais difícil? Mas como você já disse que foi o Canadá, É. eu quero saber qual foi a paisagem mais bonita que você nunca vai esquecer. Olha, eu tenho o privilégio de ter conhecido nessa viagem mais de 800 pontos turísticos no mundo. 800, imagina Nossa. quantas vidas uma pessoa precisa, né, para conhecer 800 pontos turísticos do mundo, né. Então, assim, eu fui a Petra, na Jordânia, né, onde foi filmado Indiana Jones, Alasca, Nova Zelândia, eh, os Alpes na Áustria e Itália, hã, o próprio México, deserto de Barra Califórnia, os parques nacionais dos Estados Unidos, as belezas é difícil de eleger, porque são belezas estonteantes, assim, e cada uma do seu jeito, né. Eh, Agora, para quem está viajando em bicicleta, para eleger o melhor lugar, conta-se muito a hospitalidade. A hospitalidade, assim, de ser recebido de braços abertos em todo lugar que você chega. E eu posso falar que foi bem nos 69 países, mas para eleger um lugar, assim, que tem hospitalidade, um ponto turístico de outro, não pode ser muito longe, né. Você imagina no Brasil, sai do Rio de Janeiro e vai para Foz do Iguaçu, os 2 principais pontos turísticos do Brasil. Pô, são mais de 1000 quilômetros, sem ver nada, né. Então, assim, o México para mim foi o meu país predileto. Porque o México tem montanha, tem deserto, tem praia, tem floresta, cultura, né, os mais, assim, tem templos incríveis, a própria gastronomia, é um país acessível e barato. Então, assim, eu elejo o México como meu país predileto, assim, mais do que um lugar, porque de lugares fica muito difícil eleger um, essa é a verdade. Você que conheceu tanta coisa, então, vamos supor que vai chegar um dia, vai virar uma pessoa para você que vai dizer: "Aurélio, você pode escolher um único local para retornar, somente um, para onde você voltaria?". Nossa, que pergunta difícil, mas não pode ser, pode ser para 2, um no frio, outro no calor? Pode s pode s Pra que tanto assim? É, eu acho que, assim, o Alasca me fascinou muito, ver a vida no Alasca, na Noruega também, que tem são parecidos, mas, pra viver um tempo, eu acho que o Alasca me encantaria pelo desconhecido, por viver uma vida que eu ainda não vivi, né, eu não sei como é que é o inverno no Alasca, eu vi o verão no Alasca, mas tanto animal, tanta fauna, tanta flora, tanta natureza, que eu acho que eu gostaria muito de passar uma temporada lá. E se for para curtir a vida, assim, como nós brasileiros adoramos, eu acho que a Tailândia também eu elegeria, assim, como um destino que dá para ficar um tempo lá. Bom, já temos
2 dicas aí, hein, É, você que está em dúvida para onde ir, são dicas de é, peso. Agora, vamos ao contrário. hã. Qual o lugar você não voltaria nunca mais? Alessandro, olha assim, ó, as pessoas me perguntam assim: "Ah, quantos países você visitou?" Eu falo assim: "Ó, 68 países de um planeta", porque eu considero a Índia o planeta mais próximo da Terra. A Índia, assim, né, foi um desafio incrível, muita sujeira, muita gente, cuidado com saneamento básico quase zero, um país onde, eh, é impressionante, assim, a diferença cultural e choca muito a gente, que as pessoas defecam na rua, eh as crianças vivem na su as crianças, não só as crianças, mas todo mundo vive numa sujeira extrema. Então, não que eu não voltaria, eu quero até voltar, porque é um país fascinante ao mesmo tempo, é o ame ou deixe, sabe. Mas para bicicleta se tornou muito difícil atravessar a Índia. Eu fiquei aproximadamente 70 dias na Índia. Puxa, foi o que mais me exigiu, assim, porque eu tinha que cozinhar todas as refeições, porque não dava para acreditar em nenhum lugar, né. É comum, né, não sei se as pessoas quem já foi para a Índia sabe, assim, a diarreia pega todo mundo mesmo, e em bicicleta não tem jeito, você não pode se acometer disso, porque como é que você vai sair dali, né. Então, assim, a Índia realmente foi o país mais difícil de todos, embora seja lindo e apaixonante, porque você vai ver coisas lá que você só vai ver lá mesmo. Vai ver coisas assim que templos, a própria cultura, a diversidade cultural, né. As mulheres com as roupas coloridas, assim, pra você ter uma ideia, eu cheguei em Varanasi. Varanasi foi onde nasceu a religião hindu, que é a religião mais antiga do mundo, né. As pessoas vão a Varanasi para esperar um parente morrer. Então o parente ficou doente, leva toda a família lá, e eles ficam esperando na rua isso acontecer. Eles são muito pobres, não tem uma condição de alugar alguma coisa, então as pessoas moram na rua ali, às vezes 2 semanas, esperando o ente querido falecer, e a própria cultura deles, eles queimam os corpos, né, e jogam no rio. E tudo isso fica ali aos seus olhos, né. Isso é muito chocante. Então você está ali almoçando, de repente passa uma família carregando numa maca, assim, sempre acima dos ombros, eh a pessoa que morreu para levar lá numa pilha de madeira, põe fogo ali e as cinzas são diretamente jogadas no rio, né, rio sagrado Rio Grande, né. Então, é bem chocante, sim, você tá preparado, mas ao mesmo tempo é tão forte a cidade que tem um ritual nele, todo dia tem um ritual sagrado lá, em homenagem a Shiva, né, que é a deusa hindu. E eu cheguei pra ficar na cidade 3 dias, eu fiquei 11, pra você ter uma ideia, que eu não conseguia ir embora. Eu falei: "Não, preciso ver isso aqui de novo, preciso ver isso", muito forte, sabe. Cidade pulsa, assim, é impressionante. E para fazer tudo isso, você precisa estar bem alimentado e com a saúde em dia. E teve dias, pelo que você está contando, que os trajetos foram maiores e locais praticamente vários locais desertos. Como você fazia? Porque você estava de bike, você tinha que carregar o mínimo possível. Como você fazia com a alimentação? Você carregava também alguma coisa de primeiros socorros, de medicamento? Porque tudo pode acontecer. É, eu falo que na minha viagem teve muito de planejamento, né, assim, eu me defino como um aventureiro, não como um destemido. Então, assim, eu sabia muito bem o que eu ia enfrentar, me preparei para isso. Eu também me considero eu sou, né, autônomo nas minhas viagens, então eu sempre tenho um estoque de água, um estoque de comida, que na emergência eu faço realmente a minha comida, durmo em barraca ou em rede só, né. Mas assim, às vezes eu até pergunto para as pessoas: "O que que é mais fácil, dar a volta ao mundo em bicicleta ou carregar ou eleger as coisas que você vai levar para uma volta ao mundo?" Porque as necessidades é isso mesmo, né, cada 10 graus, por exemplo, de temperatura, né, de -18 a -52, a cada 10 graus você precisa de uma muda diferente de roupa. E a partir ali dos, sei lá, dos 15 ou 20 para baixo, 15 para baixo você precisa de uma reserva, né, uma peça reserva, assim, porque se molha uma, você precisa de uma outra, né. Então assim, sempre o planejamento era sempre, assim, ó, em curto prazo. Então, por exemplo, eu saio daqui, meu próximo ponto são quantos quilômetros? A expectativa é ficar quanto tempo?
para fazer isso? Quantos dias para fazer isso? Então sempre saía, por exemplo, no Saara, por exemplo, eu tive que carregar 13 litros de água, fora tudo aquilo que eu já carregava, né, porque a água para um aventureiro não é só para beber, eu preciso cozinhar com ela, né, porque é impossível fazer alguma coisa sem água para cozinhar, lavar, né, o que foi usado para ter amanhã condições de usar de novo, então tem muito de estratégia e planejamento, muito, muito, muito. E geralmente as comidas, assim, são coisas de cocção rápida. Né, sempre umas latinhas de atum, embora seja emergência, porque sempre quando dá eu passo no mercadinho antes, compro uma carninha moída, compro um franguinho, compro alguma coisa, faço isso refogadinho com cebola e alho, e depois faço um purê de batata junto, ou arroz mesmo, então fica aquele tipo uma panelada ali tudo junto, mas com bastante nutrientes, bastante calorias para esse aporte. E aí, pra complementar, sempre as coisas que dão muita energia e pesam pouco. Geralmente as castanhas e as frutas secas estão sempre me acompanhando. E um luxo, por exemplo, é quando você tem uma fruta, né, para carregar assim, mas sempre aquela fruta é a primeira coisa que você come, porque é o peso que você carrega, né. Então, você sai, você compra lá meia dúzia de banana, assim, mas é o que você vai comendo primeiro para deixar mais leve, né, a sua bagagem. Então é mais ou menos por aí, mas sempre lembrando, assim, que olha, eu nunca passei uma emergência com comida, eu sempre estava preparado para isso. Claro, você passa fome porque você fala: "Ah, não quero não dá para parar aqui, né, então eu vou um pouquinho mais lá na frente", mas eu sempre fiz uma alimentação compatível com o gasto energético que eu tinha. Claro que às vezes a preguiça ou o cansaço, um pão mesmo, né, que estava pão com, sei lá, nos países frios que nada estraga, né, então você tinha frios, né, por exemplo, no deserto do Saara, uma estratégia usar o tahine, né, que é aquela pasta de gergelim que é super calórica, né, e você come tanto doce quanto salgado, então você faz uma preparação rápida ali e come o que tem. Mas eu fui eh, pra fazer um desafio gastronômico, eu coleciono receitas no caminho. No Noruega by Bike, né, nesse livro aqui, ele saiu com 52 receitas, Nossa, que eu chego no lugar, busco e compartilho, sempre adaptando com a nossa cultura, né. Aqui tem muito de bacalhau, por exemplo, muito peixe, né, que tem bastante na Noruega, comi até carne de baleia na Noruega, né. Mas dentro dessa minha viagem de volta ao mundo, eu experimentei coisas, assim, que talvez arrepia o pessoal. Comi barata, aranha, grilo, gafanhoto, meus que mais? Bom, se me perguntarem se eu comi cachorro, eu permaneço calado, né, porque passei na Índia, assim, tudo eu experimentei, assim, porque era um desafio também, eu gosto de experimentar essas coisas. Então, gastronomicamente, assim, a comida não foi um desafio para mim, pelo contrário, sempre um estímulo para ir lá e ver o que tinha de diferente, tinha de diferente. né. Olha, precisamos marcar um dia pra você vir cozinhar uma dessas receitas aqui. Dizer, Vai ser fascinante, vamos mostrar coisa nova para o pessoal. Vocês estão acompanhando aí o nosso bate-papo e, gente, não dá para falar tudo, né. São 77.000 km de bike, nós temos aqui o nosso tempo curto, mas vocês conseguem acompanhar todos os detalhes, o Aurélio foi registrando e tá tudo lá no canal do YouTube, e tem o livro também contando detalhes, as receitas, como que tá o canal? Qual Bom, eu tenho um site, aureliomagalhaes.com.br, onde dali você vai para todas as minhas redes sociais. Mas se você quiser ir diretamente no YouTube também, Aurélio Magalhães ponto cicloturismo. E tá tudo dividido, são 440 episódios, é a maior viagem do mundo, assim, semana por semana, né, nenhuma modalidade conseguiu compartilhar todo esse tempo, né, toda semana no compromisso que eu tinha, toda quinta-feira, inclusive hoje que a gente tá gravando quinta-feira, sai o episódio, porque, assim, eu já cheguei, mas para dar tempo de editar tem, um delay, né, tem uma diferença, assim, né, então eu tô saindo lá de Foz do Iguaçu ou não, hoje eu tô saindo de Foz do Iguaçu, não, tô em Foz do Iguaçu, hoje eu mostro Foz do Iguaçu no meu canal, mas são 440 episódios, todos divididos em playlists, então se você quiser saber como é que foi pedalar, na Índia, que a gente acabou de falar, no Egito, na Mongólia, no Nepal, na Indonésia, nas Filipinas, na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Chile, Peru. só
todo Dividido. mundo no seu É, canal, né. é isso aí. E a pessoa que quer adquirir o livro, como ela Bom, no meu site tem lá uma aba, hoje é só no meu site que eu tô vendendo, mesmo porque estava muito tempo viajando, né, então não dava mais para distribuir. Então, assim, lá no aureliomagalhaes.com.br, é só mandar uma notinha lá que a gente manda para qualquer lugar do Brasil. E se for aqui em Marília, quem sabe a gente não entrega em mãos, né. olha que maravilha, ó, com direito a autógrafo, hein. Isso aí quem tá falando sou eu, por minha conta. Não, mas se for aqui em Marília, não, e se quiser com autógrafo é só mandar lá para dedicar para quem que a gente faz sim, pô. Agora a gente percebe que a parte de saúde está mudando, as pessoas estão realmente se dedicando mais ao esporte, cuidando mais da saúde, está aumentando o número de ciclistas. Qual que é o conselho que você dá a quem está começando aí, que quer se aventurar, quer fazer uma viagem de bike, está no início? Bom, eu sempre falo que para volta ao mundo eu sempre pergunto, aliás, para uma volta ao mundo, qual a característica principal para você dar uma volta ao mundo em bicicleta? Não é a preparação física, é o espírito, né, porque, assim, sair daqui e não saber o que você vai encontrar em 69 países ou 67 quilômetros, no quilômetro seguinte, você precisa ser da aventura mesmo, né. Mas olha, o cicloturismo e a própria bicicleta, elas são mágicas, porque assim, ó, cai na estrada que você vai ver o que é receptividade, quantas pessoas te ajudam, a cultura, você vê, assim, de quilômetro a quilômetro, os desafios são vencidos e toda vez que a gente vence um desafio, é bacana pra caramba, né. E a própria viagem, ela te condiciona fisicamente. É um pouquinho cada dia, tudo que você faz, assim, dia após dia, você melhora. E assim também é na viagem. Então, assim, se você está começando no cicloturismo, eh, e para fazer uma viagem de fim de semana, se prepara, claro, precisa ter um mínimo de preparo, mas você não precisa ser o ciborgue, você não precisa ser o cara mais forte do mundo, né, você prepara um pouquinho e tem um equipamento que, embora qualquer bicicleta possa fazer, mas se você não quiser ficar na estrada, tem um equipamento razoável para que você consiga colocar umas bolsas nela, né. Então, assim, eu também tenho um um vídeo no YouTube dizendo, tratando-se da bicicleta, como deve ser uma bicicleta para cicloturismo, eu falo um pouquinho de preparação física também, né, cuidar muito da postura, muito mais que o condicionamento físico, cardiorrespiratório, a força muscular, a musculação é importantíssima para manter a postura mais tempo, porque a maioria dos ciclistas, quando saem para pedalar, eles saem de manhã e voltam na hora do almoço, faz 2 horas de pedal. Nós temos que sair de manhã, fica às vezes 6, 8, às vezes 10, às vezes 12 horas pedalando. Então muito mais difícil que o próprio pedalar é se manter numa postura de 3 apoios, onde anatomicamente é completamente desfavorável, né. Primeiro que você faz uma hipercifose, uma hiperdordose, quer dizer, hiperdordose cervical, né, não é fácil ficar ali, mas acho que o conselho que eu daria é esse, ó, se prepara fisicamente o mínimo possível e cai no mundão, porque você vai se encantar. No cicloturismo você está passando por um lugar, é assim, ó, a grande diferença de pedalar, de viajar em bicicleta para outras viagens, é que não é o destino, é o caminho que faz a diferença. Então qualquer pessoa que vai fazer uma viagem de férias, pega um voo aqui, vai para Salvador é muito longe, e vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, ela perde todo o caminho, ela chega no destino. A gente vai ali a cada 60 quilômetros conhecendo um lugarzinho diferente, pessoas diferentes, e aproveita, assim, para receber o carinho e a hospitalidade das pessoas. Levando em consideração as cidades brasileiras que você passou, como você vê a parte urbana na cidade de Marília em relação ao esporte, ao ciclismo, ao cuidado com isso? Olha, eu já saí de Marília faz tempo, é uma visão que, né, é complicado eu dar minha opinião aqui agora, porque eu saí de Marília em 91 e nunca mais morei aqui na terra, né, nossa terrinha, assim. Mas eu vejo, assim, uma preocupação bastante importante com isso, eu tô vendo que o governo atual agora, pelo menos tem a intenção de acertar, né, a gente na segunda-feira passada aqui na Câmara, a gente já saiu com, foi aprovada uma lei aí com várias diretrizes que apoiam a mobilidade urbana, então eu tô com muita esperança, mas eu vejo que tem muito para crescer, né. É um
O rapaz até falou assim: "Ah, os caras lá da prefeitura chamam a gente para ir lá, mas não tem um bicicletário". Olha, a primeira coisa que uma pessoa, né, então assim, precisa ter, né. Então assim, acho que tem muito cuidado, muito evoluir. Eh, eu sou completamente a favor dos radares, porque é o trânsito mais perigoso do mundo. Vou dar um dado aqui que eu vi agora, antes de sair, já morreram 670 pessoas em São Paulo, no trânsito de São Paulo, é o trânsito esse ano. É o trânsito que mais mata no mundo do Brasil. E é uma combinação, imprudência e velocidade, sem falar o álcool, né. Então assim, a gente precisa se educar mais no trânsito, as pessoas precisam entender que o carro não é um encurtador de tempo. É um meio de transporte. E o radar está lá para garantir a vida das pessoas que estão mais frágeis, né, que às vezes não tem porque pode ser sua mãe que tá passando lá para atravessar a rua, certo? E o motorista lá não quer nem saber, né. Então assim, a nossa briga realmente é para equacionar, brigar por mobilidade e quem sabe deixar a cidade cada dia melhor. Essa é a esperança que eu tenho. Mas eu, honestamente, eu ainda não tive o prazer de pedalar na cidade e nem as Rotas das Capelas, né, que é uma rota de ciclovias. Para quem é de Marília, vamos começar por aí, né, para fazer cicloturismo. A Rota das Capelas são 120 quilômetros ao redor da cidade, que que eu ainda não tive o prazer de fazer, porque eu acabei de chegar, né, mas eu quero fazer sim, quero ver e ajudar a disseminar o turismo, a parte cultural da nossa cidade de alguma forma. Muito obrigada, Aurélio. Já Estou acabou? curiosa. Muito, é muito o tempo é curto e tem muita história para contar, mas o pessoal vai entrar lá no seu canal para tirar as dúvidas, conhecer os países, da sua visão, você está mostrando tudo ali. Nós vamos combinar outro bate-papo, quem sabe a gente não faz um bate-papo cozinhando essa receita Ó, aí, pensou que desse legal. livro, vamos escolher uma receita e vamos fazer para o pessoal. E qual que é o recado, gente? Aproveitem a vida, façam o que for melhor, o que você conseguir, não deixe para amanhã, pratique atividade física, se previna. A atividade física hoje, ela é tudo, já é comprovado, a sua qualidade de vida, você vai chegar numa velhice, como eu quero chegar aos 100 anos, que eu não canso de dizer, eu quero estar o quê? Fazendo tudo sozinha. Então vamos se cuidar, vamos se prevenir, praticar esportes. Olha só, que exemplo, não? E conhecer o mundo pedalando. E você está fazendo o quê? Sentada no sofá esperando acontecer, não acontece. Então bora. Espero vocês na próxima semana num novo giro. Tenham uma ótima semana.